E aqui no estado de São Paulo, a partir de agora, a educação é considerada um serviço essencial, isso por decreto estadual. E isso significa que as aulas presenciais vão poder ocorrer mesmo durante as fases mais rígidas da quarentena. Educação é essencial, mas por enquanto as escolas estaduais em São Paulo estão abertas somente para oferecer merenda e fazer a distribuição de materiais. Até sexta-feira, a Secretaria Estadual da Educação deve fazer uma nova avaliação para definir se já é possível reabrir as escolas em algumas cidades na próxima semana. As escolas elas não abriram durante a fase emergencial, não em função de não serem seguras, mas em função de reduzir a circulação de pessoas como um todo na sociedade, para que a gente consiga, de fato, ter pouquíssimas pessoas circulando. A gente tem acompanhado semanalmente com a equipe da saúde a evolução da pandemia. E assim que houver condições, as escolas vão voltar presencialmente. A presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena de Castro, concorda que no pico desta segunda onda da pandemia, a decisão de manter as crianças em casa deve ser das autoridades sanitárias. Mas defende que fora do período mais crítico, as escolas devem ser as últimas a fechar e as primeiras a reabrir. As crianças das periferias, elas têm um risco muito maior fora da escola do que dentro da escola. Na verdade, a escola oferece uma segurança que os seus domicílios não têm. Elas têm distanciamento, elas têm alimentação, elas têm orientação dos profissionais da educação e nas suas casas elas ficam na rua. A posição do Conselho é baseada em pesquisas como a que foi realizada pelo CCWD, o Centro de Pesquisa da Universidade de Zurique, na Suíça, em parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. O estudo mediu a influência do funcionamento das escolas sobre o agravamento da pandemia. A pesquisa acompanhou a evolução da crise sanitária em cidades paulistas que reabriram as escolas a partir de outubro do ano passado e comparou os dados com os de cidades do mesmo tamanho, mas que mantiveram as escolas fechadas. Nos dois casos, houve crescimento de novos casos e de mortes ao longo do tempo, porque a pandemia ficou mais grave. Mas a diferença entre as curvas dos dois grupos de cidades se manteve estável. A conclusão dos pesquisadores é que a reabertura das salas de aula não teve impacto na taxa de transmissão do coronavírus. O coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, Marcelo Otsuka, diz que quem faz parte de grupos de risco, por idade ou por ter outra doença, deve ficar em casa. Isso vale para professores e alunos, incluindo aqueles que moram com pessoas que tenham comorbidades. Mas fora desses casos, e depois que a fase crítica passar, ele acha que o prejuízo de ficar longe da escola é maior do que o risco de contaminação. Muitas das crianças estão sendo extremamente prejudicadas no aprendizado, e não é só isso, é o desenvolvimento neuropsicossocial. Esse é um problema seríssimo e é um prejuízo que muito provavelmente vai ser irreversível. A Prefeitura aqui de São Paulo informou que ainda não tem uma data definida para o retorno das aulas presenciais na cidade e que isso vai depender da avaliação dos números da pandemia.